Pode filmar. Sabe qual é a importância da gente comemorar a consciência negra? É que há muitos anos atrás, nosso país ele não tinha negros. E os brancos só tinham pessoas brancas. E os indígenas? Os indígenas são os índios. E aí, o nosso país ele foi crescendo, o Brasil, isso há muitos anos atrás, ele foi crescendo. E aí, começaram a ter indústrias, que são as empresas que fazem açúcar, sabe? Naquela época, foram essas as primeiras indústrias que começaram. Então, eles precisavam de pessoas para ir lá na plantação de cana, cortar as canas. Vocês sabiam que açúcar é feita da cana? Então, aí precisavam ir lá para cortar essas canas, carregar elas nos ombros, levar elas para o engenho para moer, para fazer açúcar. E aí, os índios eles não queriam deixar os brancos escravizarem eles, fazer eles de escravos. Então, os brancos eles decidiram ir em outro país, que é a África, para comprar alguns negros para trazer para o Brasil. Então, os negros eles trabalhavam de escravos, só que eles estavam lá na África, lá em outro país. E aí, esses brasileiros e portugueses, porque aí os portugueses já habitavam o nosso país, lembram disso? Então, os portugueses e os brasileiros decidiram ir lá na África buscar esses negros para trazer para o Brasil, para eles estar fazendo esse trabalho que precisavam ser escravos. Eles foram lá e compraram esses escravos, eles vieram em navios. E dentro desses navios, eles não podiam vir passeando, se divertindo como a gente vê as pessoas andando de navio, não. Eles tinham que andar lá no porão, porque eles eram escravos. E aí alguns morreram, alguns morriam de tanta sede, de doença, jogavam eles no mar, até eles chegarem no Brasil e virarem escravos. Então eles ficaram sendo escravizados. Aí eles iam casando aqui no Brasil e tendo mais filhos. Então o Brasil foi enchendo de negros. Por isso que hoje a gente tem essa grande quantidade de negros no nosso país. Aí, anos depois, eles acabaram com a escravidão. Mas esse aí é um outro assunto. Hoje o nosso assunto é só sobre como eles chegaram no Brasil. Então, por isso, hoje a gente tem tantos negros no Brasil, entendeu? E aí, a gente precisa respeitar eles, tratar eles como todo mundo, porque eles são negros, mas eles são pessoas como a gente. Então, a gente precisa respeitar eles, a gente precisa dar eles o mesmo tratamento que a gente daria para qualquer pessoa, porque eles foram importantes, eles construíram a história do nosso país. E é isso. Pode parar, então.